Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre as grandezas físicas e na aula de hoje a gente vai resolver uma questãozinha do Enem. Em nosso cotidiano utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente. Então a gente acha, no dia a dia a gente fala que calor é alguma coisa que é quente, né? E temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Bom, então vamos lá. A primeira fala que a temperatura da água ela pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Já achamos, né? Letra A. Por quê? Bom, temperatura diz que é a quantidade de calor que tem dentro de um corpo, né? Corriqueiramente a gente fala isso. Temperatura, na verdade, ela mede o grau de agitação das partículas, tá? Então ela mede a velocidade com que as partículas de um corpo elas estão se movimentando, e isso pode variar. Agora, quando você coloca as partículas em um local e elas ficam fervendo, a tendência é que a temperatura ela vai aumentar, certo? Mas a frase que diz que a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. E por que isso acontece? Como que cientificamente a gente explica isso? Bom, a gente explica com aquele gráfico de mudança de estados físicos da matéria. Mas minha linha nunca sai retinha, né? Vamos tentar assim. A gente tem esse gráfico aqui sendo o tempo pela temperatura em graus Celsius. A água ela tem um gráfico de aquecimento mais ou menos assim, ó. Toda substância pura tem um gráfico desse estilão aqui, onde eu tenho um ponto de fusão a 0 graus Celsius e um ponto de ebulição para a água de 100 graus Celsius. Como a gente está falando da água fervendo, a gente está falando, ó, aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho gás. A gente está falando dessa transição entre líquido e gás. E o que eu tenho na transição entre líquido e gás? Eu tenho um sistema bifásico de líquido mais gás, beleza? Enquanto lá embaixo eu tenho outro sistema bifásico de sólido mais líquido. Mas a gente vai se preocupar com essa passagem aqui, ó. É a chamada ebulição. Ebulição. O que acontece quando eu tenho um recipiente, uma panela, e aí eu tenho dentro dela água, e eu coloco uma temperatura aqui ó, de 100 graus Celsius. Tá? Então, essa temperatura, a água ela chegou numa temperatura de 100 graus Celsius, mas eu começo a fornecer mais calor para mim passar dessa temperatura de 100 graus Celsius. A água ela já está fervendo, então você vê borbulhas aqui em cima, tá? Olha que meu desenho é feio, Jesus. Olha só, então tem borbulhas aqui em cima e você vê que está saindo vapor. Mas se você colocar um termômetro dentro da água, você vai ver que a água está a 100 graus Celsius, tá? Então vou colocar aqui, ó. Dentro da água a temperatura ela é de 100 graus Celsius. Professor, mas eu tenho uma chama aqui fora que está passando calor. Finge que isso aqui é uma chama, tá? Ela está passando muito calor. Ela está, sei lá, 250 graus Celsius. Qual que é a temperatura que está na água? Está 100 graus Celsius. Não vai passar de 100 graus Celsius enquanto você tiver água no estado líquido. Toda a água tem que passar do estado líquido para o estado de vapor para a temperatura poder aumentar. E isso a gente analisa graficamente aqui, ó. Esse ponto, que é o ponto de ebulição, ele acontece a 100 graus Celsius e ele é constante em 100 graus Celsius. Ele não aumenta, ele não diminui enquanto você estiver no ponto de ebulição. Então, depois que eu passo de 100 graus Celsius e eu só tenho estado gasoso, ó, aqui é só estado gasoso, se você for ver no eixo X, em relação ao eixo Y, aqui a temperatura começa a aumentar. Ó, a temperatura aumenta mais e você está lá, ó, o tempo vai passando e você só tem gás. Aí a temperatura começa a aumentar. Vocês entenderam?
E isso não é previsto cotidianamente. No seu cotidiano, a gente não tem esse tipo de olhar científico, né? Essa observação toda. Então, a temperatura da água ela pode ficar constante durante todo o tempo em que estiver fervendo. Olha só, as outras coisas que elas são comuns e calor e temperatura vistos como no cotidiano, eles podem explicar tranquilamente. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Bom, se o calor ele é algo quente, né? Então realmente aí serve, beleza, isso ok. Então letra B, tranquilo. Letra C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. É verdade. E isso pode acontecer também, se você for ver, para aumentar a temperatura da água, a água podia estar aqui, a, sei lá, 25 graus Celsius, eu vou aumentar ela para 50, para 90, tá? Pode chegar até 100. Só que eu não explico como que ela fica constante no ponto de ebulição naturalmente, tá? Com esses conceitos que foram abordados ali. Então aqui, ok, ela pode aumentar mesmo. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura, ok, tá? Isso acontece e é coerente, isso é correto. Um forno pode fornecer calor. O que é calor? Cientificamente, não é algo quente. A gente considera como sendo uma energia em movimento. Então, um forno ele pode transmitir calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele? Pode. E é isso, esse é o conceito de calor. Ok, tá? Quando a gente fala em calor, é assim, eu tenho dois corpos. Tem um corpo aqui que está quente, vou chamar aqui de corpo A, e tem um corpo B aqui que está mais frio. É um corpo frio. O calor é uma energia que sai do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio, tá bom? Então, calor é uma energia em movimento. Ele só existe calor se você tiver dois corpos em contato e eles estiverem em temperaturas diferentes. O calor não é apenas o que tem dentro desse corpo. Se esse corpo estiver isolado do universo, só existe esse corpo, não existe mais nada perto dele. Ele não tem como transferir o calor dele, né? Ele não tem como eu colocar a temperatura que está dentro dele e passar para outro corpo. Então aqui dentro não existiria calor, tá? Só existe calor se você coloca dois corpos de temperaturas diferentes em contato. Senão não existe, tá bom? Professor, mas então poucos lugares tem calor? Não, em todo lugar tem calor. Você e o ambiente estão a temperaturas diferentes, então está ocorrendo uma troca de calor o tempo todo. Tá? Qualquer coisa que está mais fria do que outra coisa, que tem uma temperatura, um grau de agitação das partículas menor, ela vai estar numa temperatura menor e, obviamente, o seu calor, né, ao invés de ser transferido para um corpo externo, vai ser transferido para ele. Então, assim, tudo tem calor praticamente. Existem as exceções onde a gente isola o calor e se o calor ele não está passando, a gente diz que naquele corpo não existe, pelo menos no momento, tá bom? Então, beleza, a letra A é a alternativa correta e a gente fez aí mais uma questãozinha de química, uma questãozinha do Enem. Beleza, pessoal? É isso daí, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.